Oi, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem, tirando as saudades, né? Que são muitas, mas esse período difícil vai passar logo, logo e nós vamos retornar aí para as nossas aulinhas presenciais. Enquanto isso não é possível, nós vamos ter aí que utilizar as ferramentas que nós temos, o Google Sala de Aula, no caso, né? Então vamos lá, eu quero dar uns recadinhos. Vou postar hoje o material. Não precisam fazer isso correndo, com pressa, vocês vão ter tempo, né? Façam com calma, assistam aos vídeos. Se tiverem dúvidas, perguntem, não fiquem preocupados. Eu tô sempre online. Às vezes eu não tô, né? Na segunda série, tô com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, né? Às vezes eu tô com outro colégio que eu dou aula no estado também, então tem que me dividir. Mas toda hora eu olho, se tiver dúvidas, pode deixar que eu atendo, né, assim que eu tiver online, tá legal? Assim que eu puder entrar. Então, nada de desespero, nada de nervosismo. Estamos combinados? Então, ó, eu vou fazer hoje um comentário sobre, eu abri aqui o arquivo, né, com o materialzinho que eu enviei para vocês, fazer alguns comentários sobre algumas dúvidas bobinhas que eu vi, né, que alguns erraram, mas falta de atenção, deu para perceber, então eu vou fazer um comentário. Se tiver alguma dúvida mesmo após, né, esse vídeo, sem problema, gente, pode perguntar, eu tenho boa vontade para atender vocês a qualquer hora, né? Nem sempre vou estar online, lógico, né? Não vou estar 24 horas, mas assim que eu perceber que tem uma mensagem nova, eu vou procurar atender, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer um comentário sobre a primeira questãozinha que fala assim, preste atenção às informações, hein? Itapopoca é uma cidade pequena e abafada com pouca circulação de ar. Pouca circulação de ar, tem que guardar isso. Clima é semiárido, os rios que passam por ali não tem água na maior parte do ano. Escassez de chuva. Então os rios, o volume, ó, vai baixando durante o ano. A incidência solar, no entanto, é generosa, afinal quase não há chuva. Com o propósito de complementar o abastecimento de energia elétrica da cidade, a Prefeitura busca uma fonte de energia renovável, sem riscos e impactos expressivos no ambiente, mas que possa ser instalada nas imediações da cidade, aproveitando seus recursos energéticos disponíveis. Então vamos lá. Pouca circulação de ar. Eu vou eliminar a eólica. Rios passam por ali, não tem água na maior parte do ano, vou ter que eliminar a hidrelétrica, eu dependo de um volume, né, satisfatório do rio para poder construir uma hidrelétrica. Ele está procurando, o prefeito está procurando uma fonte, né, de energia renovável sem riscos expressivos ao ambiente, tira a termoelétrica e tira a nuclear, que os riscos são expressivos. Sobrou o quê? A solar, porque ó, a incidência solar, no entanto, é generosa. Pronto, matamos. Viram? Teve gente que colocou eólica, falta de atenção. Você está falando que é abafado, com pouca circulação de ar. Não pode ser eólica, tá bom? Vamos para a segunda, vamos lá. Aqui é um VOF, falando sobre a diversidade climática do Brasil. Então vamos lá para a primeira. Na região equatorial encontra-se uma faixa de latitude que engloba a região amazônica e a região nordeste, que apresentam um clima chuvoso e semiárido, respectivamente. Vamos lá, sim. Por quê? Porque na região equatorial encontra-se uma faixa de latitude que engloba a região amazônica. Clima chuvoso, equatorial, altas temperaturas, alto índice pluviométrico, né? E semiárido, né? No sertão, ou seja, escassez de chuva e irregularidade também, e temperaturas elevadas, no caso do nosso semiárido. Então, verdadeiro. Região central do Brasil, no sudeste, é uma estação bem definida, uma seca e uma chuvosa, sim. É o clima tropical, tropical típico, continental, semiúmido. Por quê? Verão é chuvoso e inverno é seco. Temperaturas elevadas, então certinho. Lembrando que no sudeste a gente também encontra o tropical úmido, né, mais próximo do litoral, com um índice pluviométrico maior, e o tropical de altitude também, devido às regiões do Planalto, né? No Brasil, não, desculpa, pulei. No inverno, algumas frentes frias podem atuar no sudeste e no centro-oeste, sim.
MPA, massa polar atlântica, ela vem lá na Patagônia, aí vem, muitas vezes entra pela Argentina, Uruguai, passa pelo sul, aí ela vem para o sudeste, ela se ramifica, né? Vem pelo sudeste, chega ao interior do Brasil, centro-oeste, às vezes chega até na Amazônia, né? Então ela provoca, muitas vezes, queda de temperatura e outras vezes chuvas, né? Maior quantidade de chuvas. Nem sempre, depende da intensidade dela. Verdadeiro. No Brasil não ocorre interferências nos sistemas de tempo provocadas pela topografia? Errado. Vamos lá, Nordeste. Zona da Mata, zona litorânea, né? Aquela área próxima ao litoral. Aí aqui nós temos o Agreste, Planalto da Borborema. Aí depois do Agreste, Planalto da Borborema, nós temos uma área do sertão, né? A depressão ali, a depressão sertaneja. E olha como é que a topografia ela vai influenciar. As massas de ar úmidas que vêm do Atlântico, muitas vezes elas não conseguem passar pelo Planalto da Borborema, né? Elas tentam. Aqui está o Planalto, então elas vão tentando passar, se elevam. Quando ela é uma massa quente, né? Mas quando ela chega lá no alto, ela começa a pesar, porque ela é uma massa fria, ela começa a ficar fria, né? A esfriar. Então ela começa a pesar, então ela faz tipo uma convecção, ó. Então, nessa convecção, ela se condensa em forma de chuva e as massas úmidas não conseguem passar. Isso aí daí um motivo, né? Um dos motivos pelo qual o sertão apresenta essa escassez de chuvas. Então, tá errado, a topografia influencia muito, né? O sertão é uma prova disso aqui no Brasil. Então, ficou VVVF. Vamos lá. Climograma, ai meu Deus do céu, a dificuldade, não tem dificuldade alguma, é só observar. Ó, primeiro o climograma, se vocês observarem, tem aqui as barras, né, pluviométricas do primeiro climograma, elas são elevadas e a temperatura constante, sempre elevada também. Isso aqui é típico do equatorial, gente. Equatorial, elevadas temperaturas durante o ano e elevado índice pluviométrico. Então, a primeira não tem nem o que ver. Vamos lá. O segundo climograma, o número 2, se a gente notar, olha só, a temperatura cai um pouco durante o meio do ano, né? E o índice pluviométrico também, ele é mais elevado no começo do ano e no final. No meio do ano ele cai. Então, esse tipo de climograma é do clima tropical, né? Lembra que eu já falei? Inverno seco, verão chuvoso. Então, número 2 é o clima tropical. Então, vamos lá. O climograma número 3, ele apresenta temperatura. As temperaturas não são tão elevadas, né? São temperaturas mais amenas e índice pluviométrico mais elevado no começo e no final do ano e a pluviosidade começa a baixar bastante no meio do ano, no inverno. Isso aqui é o tropical de altitude, né? Se a gente notar, se vocês notarem aí a linha de temperatura, a média anual é mais baixa. Por quê? A influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, isso aí influencia. Vamos lá para o quarto climograma. O climograma 4, ele apresenta temperaturas elevadas, médias, né? Temperaturas elevadas. E nós temos um índice pluviométrico, né? Que vai variando durante o ano, mas não apresenta, assim, uma queda muito grande na pluviosidade. Então, esse 4 aí, ele vai ser o tropical, né? Úmido, 4. O 5, isso aqui tá na cara, quase não há chuva. Então, essas chuvas escassas é típico do semiárido. Então, o 5 vai ser o semiárido. E o 6, vamos lá, o climograma número 6, a gente vai ver que as chuvas são regulares, temperatura cai bastante no meio do ano. Então, é o subtropical aqui no Brasil, que é o clima mais frio. Então, vamos ver como é que ficou. Letra B, ó. Equatorial, né? Aí, vamos lá. Equatorial, subtropical. Aí, o 5 é semiárido, Aí, vamos lá pro 2. Tropical, 4 tropical úmido e 3 tropical de altitude. É isso.
É isso. Alguma dúvida que vocês tenham, né, do climograma? Não sei se deu para vocês entenderem direitinho, mas se tiverem é só perguntar, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima. E depois vão perguntando aí que eu vou respondendo, tá bom?